Graças a paz, gente, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Antes dessa pandemia começar, nós aqui na ADAI já estávamos estruturando a nossa igreja online. E no culto da visão desse ano de 2020, nós lançamos esse projeto para a igreja. Tivemos um diálogo muito interessante a respeito daquilo que viveríamos. A pandemia chegou e fez ainda mais sentido. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento aquilo que foi dialogado, o coração da nossa igreja, mediante aquilo que a gente acredita a respeito de uma igreja online. Confere aí. Tudo bem, galera? Bem. Tudo certo? Vamos lá. Galera, chegou uma estatística, na verdade não é que chegou, né? Eu tive acesso a essa informação, que não é uma informação tão sigilosa, mas confesso que eu não tinha essa noção. 60% da população mundial hoje tem acesso à internet. E essa mesma estatística vem dizer que até 2030, 80% da população mundial vai ter acesso. E nós sabemos que a internet é de fato um universo, né? E tem sido usada para o mal por grande parte dos conteúdos que lá estão. Tráfico humano, pedofilia, prostituição e tantas coisas que nós, como adultos, temos essa noção. E a pergunta que, essa boa crise que foi gerada no meu coração, que também não é nenhuma grande novidade, é por que as igrejas não estão se preocupando? Algumas estão. Mas por que mais igrejas não se preocupam em levar para dentro da internet não apenas cultos, mas de fato levar uma igreja para esse cenário, né? Eu acredito que exista uma tensão, existe muito preconceito, né? Onde já se viu, a pessoa tem que frequentar uma comunidade, uma pessoa folgada, né? Só que nós moramos num país onde em cada esquina tem uma igreja. Agora eu fico imaginando um brasileiro, que está morando na Finlândia, num bairro interiorano ou numa cidade interiorana, e aí ele quer ter acesso a um culto em português e talvez ele não encontra, né? Será que as igrejas não podem se preocupar com esse tipo de público? Será que essa pessoa, será que esse cara, ele é tão folgado assim, ou ele não quer nada com Deus a ponto dele não ir para uma igreja local? Agora, ele não vai por quê? Porque ele não quer ou porque não tem? Porque se essa porcentagem de pessoas que estão na internet continuar a crescer, mesmo que a gente faça uma igreja em cada bairro, não vai dar conta do quanto a população mundial precisa ser evangelizada, né? Agora, né, como eu disse, existe um preconceito. Existe realmente um imaginário de que a ideia de uma igreja online é um instrumento que não fecha a conta, né? Tata, o que você acha sobre isso? O que você pensa a respeito desse preconceito que existe e do quanto você acredita que se as pessoas não estão chegando na igreja, do quanto que a igreja precisa ir até as pessoas? O que você pensa sobre isso? Eu vou usar a mesma frase que você começou usando, né? Falar sobre preconceito, ele está aí, mas ele precisa ser quebrado, né? Se Paulo, no tempo dele, não quebrasse também os preconceitos daquela época, talvez o evangelho não chegasse até nós. Então, se o evangelho chegou através das cartas, né? Foi porque Paulo, ele quebrou os preconceitos. As cartas naquela época, elas eram também para destruir os reinos. Então, ele poderia muito bem ficar ali preso naquele preconceito de usar as cartas que eram usadas talvez
na maioria das vezes, para o mal e ele não usar para o bem. Mas Paulo, ele pegou ali aquela ferramenta que ele tinha, viu aquela oportunidade. Era a banda larga dele, né? Era a banda larga dele. Abraçou aquela oportunidade que ele tinha e ele não só levou o evangelho ali, mas ele também pastoreava as igrejas, né? Então ele mandava recado para os membros da igreja através das cartas. Ele estando preso, ele mandava as cartas para pastorear. Então ele chegava através das cartas àquelas pessoas, né? E uma coisa, você escreveu um texto, você escreveu um livro, trazendo a questão da mulher samaritana, né? A gente percebe que aquela mulher, ela não queria saber muito de igreja local, não. A gente sente isso no próprio texto bíblico. E a Bíblia vem dizer que Jesus vai até ela. Vai até ela. E Jesus, ele quebra esse preconceito também, né? Ali aquela mulher vivia dentro de um preconceito. Jesus, ele escolhe passar por Samaria, que era um caminho de conflito, né? Entre judeus e samaritanos, mas ele escolhe passar por ali, mesmo talvez sofrendo os preconceitos dos próprios discípulos de fazer perguntas para ele por que ele estava passando ali, mas ele vai porque ele sabia que ali teria uma mulher que não estava querendo adorar nem no sul, nem no norte, porque tinha esse preconceito com a vida dela, ela não queria ter contato com ninguém, por isso que ela ia no poço num horário impróprio, sozinha, sem as amigas dela. E aí Jesus vai até aquela mulher. E quando ela se encontra ali, né, com Jesus e a vida dela é transformada, aí sim ela sai para anunciar Jesus também e ela vira uma missionária. Então, tem tantas pessoas que se encontram como a mulher samaritana hoje no nosso mundo que não querem ter contato com ninguém. Que não querem esse contato, não querem chegar até uma igreja, às vezes até porque já foi machucada por uma igreja, por um pastor, tá ferida, então não quer ter contato. E aí tá na sua casa sozinha, assiste um culto online, tá ali assistindo, e a palavra que é pregada naquele culto transforma a vida daquela pessoa, e aquela pessoa pode talvez ir para uma igreja mais próxima e cultuar, ou simplesmente virar um membro online também, enfim, a vida dela é transformada. Então eu acho que esse preconceito, ele não só pode ser quebrado na nossa geração, mas como ela foi quebrada já na época de Jesus, na época de Paulo, enfim. Perfeito. Alguns anos, né, se eu não me engano 5, talvez a Van possa me corrigir aqui, mas há 4, 5 anos atrás, nós começamos a transmitir os nossos cultos online, né? Há 5 anos atrás, já era muito importante. Só que, eu não sei se você concorda comigo, Van, mas a cada ano que passa, a importância está cada vez maior, né? Tem muitas igrejas que já estão muito bem posicionadas, estabelecendo cultos. Só que, Van, eu sinto uma necessidade de não apenas promover, ou a gente promover cultos, mas de fato levar a vida da igreja para essas pessoas. E aí que eu também falo essa questão do preconceito, e a Tati falou muito bem em relação a isso, né? Porque nem só de culto vive uma igreja, né? Nem só de culto vive uma igreja. E nem só de culto online vive uma igreja online, né? E o que você pensa sobre isso? Você como líder da parte de mídia aqui da igreja, como que você tem visto, né, como que você tem visto a nossa igreja dando essa importância para esse culto online que a gente já tem tentado fazer com tanto carinho, né? Tem as nossas dificuldades, mas como que você tem visto essa possibilidade da gente transicionar, fazer essa evolução de uma perspectiva de culto online para uma igreja online? Como que você enxerga isso? Bom, dentro do que a Tati falou, né, esse é um dos perfis, né? Existem vários perfis, né, que a gente acompanha aí durante esses 5 anos. E, assim, é necessário essa transição, né? Assim como foi necessário Jesus passar por Samaria. Exatamente, exatamente. É necessário. A gente vê no nosso chat, né, a interação das pessoas, da necessidade delas terem esse contato
com a igreja, né? Não só ouvir uma pregação ou um bom louvor, elas querem ser acompanhadas, elas querem ser assistidas, né? Elas Então querem elas têm... falar também, né? Exato, exatamente. Então, dentro desse perfil que a Tati falou, a gente também teve membros da nossa igreja física que viajaram para outros países, né? E a gente pôde assistir de perto a dificuldade que esses membros tiveram de congregar mesmo, Uau. né? E até em grandes centros, né? Porque eu Exatamente. conheço esses membros que você está citando, e não é que eles foram para o interior do interior da Finlândia, ou seja lá, estão em metrópole, né? Exatamente. E dentro disso, primeiro eu louvo a Deus, né, pela nossa igreja ter essa visão, né, por você e a Tati ter esse coração aberto mesmo, para a gente poder, de fato, aproximar essas pessoas, né, que estão aí virtualmente necessitadas desse acompanhamento próximo, de perto, de uma pastoral de verdade, né, de um cuidado, Uau. de trabalhar numa rede ministerial, né, de realmente estar aqui com a gente, sentir que está com a gente. Uau. E quando a gente fala de igreja, a gente tem que falar de pastor, né? E quando esse sonho dessa transição de um culto para a igreja foi gerado no nosso coração, logo a pergunta que a gente, na verdade, né, que a gente começou a se responder, ou a gente começou a tentar encontrar uma resposta se é uma igreja que a gente quer, a gente precisa de um pastor. Exato. Né? E aí Deus gerou no meu coração, gerou no nosso coração, um casal que... esse casal se formou no college, o nosso college aqui há pouco tempo, que é o Tiago e a Sheila. E Ti, eu queria primeiro saber de você como que essa informação desse desafio de você pastorear junto com a tua esposa uma igreja online, como que chega essa responsabilidade para você e o quanto que o college foi importante, né? Porque como eu disse para vocês nos bastidores, dificilmente vocês estariam aqui nessa mesa se vocês não tivessem passado pelo college, né? Tem um pastor que eu gosto muito que é o pastor Brian Houston, que ele vem dizer que sem processos não há progresso. Então esse progresso chega na vida de vocês hoje porque vocês submeteram a um processo, né? Como que você pensa, Ti, nessas duas perguntas minha, como que chega essa responsabilidade para você e como que o college fez, e acredito que ainda vai fazer muito sentido, a tua formação no college está te balizando para você enfrentar esse desafio? Bom, para nós é uma alegria enorme estar nesse projeto, é uma grande honra e é um desafio muito grande, né? Só que a gente vê que esse projeto tem um grande potencial, que é assim como foi falado, é uma ferramenta muito importante para alcançar as pessoas. Então, assim, para nós como casal, como ministério, esse convite de vocês, pastores, enfim, a igreja veio de encontro ao nosso coração. Assim, quando você nos convidou, a gente orou, conversou bastante e realmente veio de encontro ao nosso coração. De saber que tem uma causa maior, de saber que nós entendemos o chamado que Deus nos colocou. Então, para nós é uma grande alegria. Assim, nosso coração está pegando fogo por esse projeto, sabe? Assim, incendiando por isso. A gente tem certeza que vai muito longe. A gente tem certeza que vidas serão alcançadas através desse projeto, com as ferramentas que nós vamos fazer, enfim, com todo o nosso planejamento. E o college foi fundamental para isso, né? Já estou na DAI há muitos anos e foi muito engraçado porque nós casamos e poucos meses depois entramos no college. E foram 3 anos de muito crescimento, de muito conhecimento, de muito compartilhamento, né, da palavra. Cada aula a gente conversava em casa e, enfim, então para nós foi muito importante. E só um detalhe, Tia, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente em casa, a gente sempre fala sobre isso. Vocês entraram de um jeito no college e vocês saíram de outro. É óbvio que o casamento amadurece, mas é nítido, 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 nítido. A gente fica muito feliz mesmo. Amém. Amém. E eu concordo plenamente. Existe um Tiago e uma Sheila antes do college. E hoje a gente
se vê diferente depois de tudo que nós aprendemos, né? Para mim foi um divisor de águas, né? Para nós foi um divisor de águas no nosso casamento, no nosso ministério, enfim. Então, foi fundamental. O college na nossa vida, nas nossas vidas foi fundamental e eu tenho certeza que vale a pena você pagar um preço de 1 ano, 2 anos, 3 anos se dedicando. Exatamente. Não, é uma coisa que não há desculpas, né? Porque eles casaram e literalmente começaram o college, né? Então tem gente que fala, eu tô casando, agora a gente tá no primeiro ano, não vamos, né? A gente casou em abril, em agosto 4 meses. Olha só como a gente não pode perder as oportunidades, né? Se vocês deixassem para fazer talvez o college 1 ano e meio depois, talvez vocês não estariam aqui, né? Verdade. E é óbvio que vocês não fizeram college por causa disso. Nem tinha, né? Esse Tinha, plano. né? E eu nunca prometi para vocês nenhuma igreja para vocês pastorearem, né? Mas é a oportunidade certa, na hora certa, né? Pela escolha certa. Pela escolha certa, né? É isso aí, meu? Tá preparado ou não? Pra cima, vamos pra cima. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né? Já falei com vocês e também com vocês, mas eu queria amadurecer um pouco a ideia de que já que nós estamos falando de uma igreja online, não apenas mais de um culto online, aqui na DAI nós temos 5 frentes de trabalho. Nós temos aqui a escola bíblica, nós temos a rede ministerial, nós temos os grupos de conexão, nós temos a pastoral e nós temos o college. Isso aqui está disponível, essas ferramentas estão disponíveis para qualquer membro aqui. Agora, se a gente deseja chamar também uma igreja filha de uma igreja online, vocês concordam comigo que a gente precisa levar Sim, sem dúvida. Pro mundo online, né? para o mundo online? É. E aqui que está o nosso desafio, Isso. né? Então, falando da escola bíblica, a nossa ideia é todos os cursos de integração que nós temos aqui, eles também terem online. Sim. Uau. Então a gente quer gravar Reset, Start, CDV, que é o que a gente chama de cursos de integração. Mas a gente também quer levar para eles cursos de consolidação, Sim. que é o Alpha, Crown. Casados para Sempre, Crown, enfim. Cursos que a gente sabe que podem estar inseridos dentro do universo online também, né? Então, além da escola bíblica, uma outra frente que nós temos aqui é a rede ministerial. Sim. Você pode falar assim, mas como que uma pessoa na Finlândia pode trabalhar na ADAI aqui no Brasil? E não, existem tantas coisas nesse universo online, como criação, né, pô? Você trabalha muito com isso, né? Muito. Às vezes a gente Marketing encontra digital. marketing digital, sei lá, às vezes o cara que mora lá na Finlândia, o cara sabe fazer site como ninguém, Edição de vídeo. Enfim. Então a ideia é também disponibilizar a rede ministerial para essas pessoas que estão online. Da mesma forma os grupos de conexão, né? Não apenas eles vão assistir os cultos aos domingos ou às quartas, mas assim como nós temos os nossos pequenos grupos nos bairros aqui, eles também podem fazer pequenos grupos. Nós já temos um pequeno grupo na Itália. Exato. Verdade. E, na verdade, esse processo da igreja online veio através, essa inspiração veio porque a Itália está dando bons frutos em relação a isso, né? Temos também, falei da escola bíblica, falei da rede ministerial, falei dos grupos de conexão, falo agora da pastoral. E aqui que tem um grande desafio para vocês, né? Porque essas pessoas elas vão querer pastores e pastoras, Sim. né? Para dar todo o apoio. Às vezes vai tocar o celular dele talvez 3 da manhã, porque no fuso horário diferente. ninguém mandou aceitar. Né? Ninguém mandou aceitar. Então a gente realmente vai ter que posicionar uma pastoral online, né? Seja através de um Skype, seja através de um e-mail. Ferramentas tem muitas, né, para isso. Muitas. E, por último, não menos importante, que é o college, né? Eu acredito que Deus pode tocar na vida das pessoas para fazer um college à distância e se tornarem pastores da nossa igreja. E aí mais um exemplo que a gente tem da Itália, que é a pastora lá do Pastora GC, Fabi. a pastora Fabi do GC da Itália, que ela já se matriculou no college online. Uau. Então ela já está está estudando, né? Já estamos aqui em 2020 e já está fazendo, né? Então, assim, são muitas frentes de trabalho.
E eu queria te perguntar, Sheila, nós falamos de montar um time, porque vocês dois não vão dar conta, né? Assim como os pastores das nossas igrejas locais não trabalham sozinhos, o que você acha, Sheila? É necessário realmente a gente montar um time? Necessário, eu sei que você sabe, mas eu acredito que vai aliviar muito o trabalho de vocês. Só que eu queria também ouvir um pouco o teu coração, o que você tem pensado sobre isso, como que tá aí, né? Como que tá batendo no teu coração, assim como no Tiago. E o desafio dela também de olhar para os liderados de vocês, para as pessoas que vão ajudar vocês, a como falar para eles abraçarem esse projeto via online, né? Sem ter esse contato físico com as pessoas. Porque nós estamos acostumados com isso, né? Do tete-a-tete, de falar olhando nos olhos com a pessoa. Verdade. A palavra não é nem sem ver, né? Mas é sem ter o tete-a-tete. Tete-a-tete, né? Então, o desafio seu é liderar essas pessoas e colocarem essa mesma coisa que está fervendo dentro de vocês nessas pessoas, né? Eu acho isso aí. Como que tá aí, Sheila? Fala pra gente. Eu acredito que o maior desafio seja a gente encontrar pessoas que entendam que a gente não quer só espectadores online. Nós queremos membros, participantes, né, como qualquer outro voluntário que a gente tem nas nossas igrejas locais. Uau. Então a gente precisa implantar isso, né, nesse time que a gente está escolhendo. Para isso a gente tem buscado aí pessoas capacitadas, né, olhando o talento de cada um, aonde cada um vai poder servir melhor, para a gente poder oferecer para essas pessoas que são membros online da nossa igreja a mesma qualidade, a mesma excelência que os nossos membros das nossas igrejas físicas possuem, que eles encontram aqui, né? Esse carinho, esse amor que a gente encontra, que as pessoas entram na DA e ficam maravilhadas. Então a gente precisa transmitir isso para essas pessoas nesse ambiente virtual, né? Sem esse contato físico ali de perto, mas a gente colocar isso também nesse ambiente virtual. Acho que esse é o maior desafio que a gente encontra aí, mas a gente já tem preparado um time aí. Vocês são jovens pra caramba. Tem um plano. Já tem um plano, já. Enfim, uau. Então, Ti e Sheila, eu não tenho dúvidas, né? Mesmo vocês sendo jovens, eu não tenho dúvidas que o desafio de vocês é enorme. E uma das ferramentas que eu acredito que vai ajudá-los muito é um aplicativo. Nós estamos falando de século XXI, nós estamos falando de uma igreja que está em 2020, mas já está enxergando 2030. Não dá para a gente pensar numa igreja sem um aplicativo, né? E, Pofo, você que faz parte hoje da nossa igreja, não hoje, né, já há um bom tempo, né, 3 anos? 3 anos. 3 anos. E você tem sido um instrumento de Deus, juntamente com a tua esposa aqui, na questão das inovações, do marketing. E melhor pessoa aqui na igreja para falar sobre aplicativo, acredito que não tenha. O que você pensa sobre isso? Você acha que de fato um aplicativo é importante? Nós sabemos que as pessoas é o que de fato fazem, né, uma igreja acontecer, mas o quanto você acha importante nós termos um aplicativo para que essa igreja aconteça de uma maneira um pouco mais eficiente? Muito, pode contribuir muito e eu acho que a forma de tornar tangível a igreja online é através do aplicativo. Uau. Eu acho que quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de presença, né, a gente pensa na cooperação do culto e tudo mais, eu acredito muito que o aplicativo ele pode aumentar ainda mais esse engajamento, porque se a gente pensar, a igreja está a um clique. O cara abre o smartphone, toca no aplicativo e ele está na igreja. Ele pode fazer um pedido de oração. Pode fazer um pedido de oração, pode baixar algum conteúdo, pode assistir um vídeo, ele pode pedir um aconselhamento, tudo por ali. Então, se ele antes vinha na igreja uma vez por semana, ele pode estar na igreja todo dia. Ou seja, você está levantando a tese então que o aplicativo, não que seja uma grande novidade, mas é porque as coisas vão se encaixando. Que não apenas o membro que está na tal da Finlândia
Falei tanto de Finlândia, acho que tem alguma coisa lá, hein? O aplicativo não vai beneficiar só esse cara, vai beneficiar também a pessoa que vem na igreja local, que às vezes vem uma vez só na semana. Inclusive nossos membros, né, que foram para outros países, imagina, eles estariam a igreja na palma das mãos deles, que foram as dificuldades que eles encontraram aí no meio do caminho, né? Em grandes metrópoles, né, pastor? E pensando que a gente abre o smartphone cerca de mais de 200 vezes por dia, quantas possibilidades o cara tem de acessar o aplicativo? Isso é uma estatística. É uma estatística. Ter uma devocional lá também, né? Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, ela abre e lê uma devocional. Pensa num conteúdo programático de um culto e, em paralelo, ter um conteúdo de kids para que os filhos possam estar no aplicativo, ao invés de estar no YouTube. O esboço da mensagem também está lá. Está lá, está tudo desenhado. Então, e atividade para as crianças também. 100%. Então, o aplicativo ele vem para tornar isso tangível, repito. Perfeito. É algo que vai fazer com que a pessoa entenda de forma mais clara de que ela está numa igreja. Uau. Aonde ela Ou seja, é de fato transicionar uma igreja que até hoje tem um culto, isso, uma igreja online, que né? vai dar um salto para de fato ser uma igreja online. Exatamente. Eu acho que é isso que precisa ficar muito bem claro para nós. Não é mais uma transmissão Não é ao apenas vivo, uma simplesmente, pronto, né? é isso aí. Não é apenas um culto, porque a gente sabe que o culto já é importante, mas é essa transição, essa evolução tecnológica, se é que a gente pode dizer assim, também de pessoas. Sim. A gente está migrando, então, de um culto online, de quarta ou de domingo, para uma igreja local. De 100% do tempo, né? Porque se eu uso o aplicativo... Eu falei igreja local, desculpa, uma igreja online, né? Transicionar de um culto online para uma igreja online. Uau! É onde as pessoas vão ser cuidadas, pastoreadas, né? Elas não vão só assistir o culto mais. Uau. A internet ela não tem fronteiras, né? Então isso com certeza vai alcançar muitas pessoas. Nós vamos gerar um relacionamento com as pessoas, uma proximidade, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que o inferno ele está muito preocupado. Sabe? Porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Sabe? E portas, dentro do contexto bíblico, são instrumentos de defesa. E às vezes eu percebo que a igreja está fazendo o inverso. Parece que a gente está na defensiva, o inferno está no ataque. Mas acredito que o inferno está muito preocupado. E eles vão continuar sendo criativos. Mas eu creio que o Criador está do nosso lado. Louvado seja Deus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E vamos juntos, levando o Evangelho aos quatro cantos da terra. Fiquem com Deus.